Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal! Essa série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei nº 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Neste primeiro vídeo, irei falar sobre os seguintes tópicos. Apresentação do trompete. Diferentes tipos de trompetes. Sua história. Tipos de formações e grupos que o trompete faz parte. Melhores marcas e dicas para iniciantes. O trompete é um instrumento musical de sopro, que faz parte da família dos metais. A principal característica da família dos metais é o uso de bocal em forma de cálice no início do instrumento. Dentre outros da família dos metais, pertencem a trompa, o trombone, o bombardino e a tuba, sendo o trompete o mais agudo da família. O trompete é um tubo de metal cilíndrico que alarga-se no final, formando a campana. O trompete possui chaves, pistos ou rotores que controlam o fluxo de ar para as voltas ou tubos de afinação, alterando o comprimento do instrumento. Além das chaves, as notas são controladas pela pressão dos lábios do trompetista e pela velocidade com que o ar é soprado no instrumento. O som do trompete pode variar do escuro e sinistro ao brilhante e explosivo. Esta última característica é bem explorada em orquestras, onde há uma chamada na música com presença triunfal, remetendo às suas origens de instrumento sinalizador e de batalha. O trompete também é um instrumento transpositor, havendo trompetes fabricados em várias afinações, sendo si bemol a mais usual. Significa que a nota dó lida na pauta do trompete soará si bemol quando tocada em um piano. Portanto, no caso de trompete em si bemol, a obra a ser executada em conjunto, banda ou orquestra, por exemplo, deve estar escrita especificamente para trompete em si bemol, para soar com o conjunto. Do contrário, o próprio trompetista pode fazer a transposição na execução. É importante deixar bem claro que o trompete altera seu som conforme o comprimento e largura dos seus tubos, como irei mostrar. Quanto mais longos forem os tubos, obtemos sons mais graves, enquanto com tubos mais curtos, obtemos sons mais agudos. Piccolo. O menor da família do trompete é o piccolo, criado no ano de 1890 pelo fabricante de instrumentos belga Victor Marillon para tocar as partes mais agudas nas músicas de Bach e Handel, e até hoje é conhecido pelo nome de trompete de Bach por ter sido o maestro que popularizou o instrumento. Este trompete, quando utilizado, é visto como um instrumento solista. Aqui eu tenho um pocket. O trompete pocket é a versão diminuída do trompete em si bemol. Tendo seus tubos menores, essa diferença de tamanho cria um som único e refinado. O conceito de reduzir o tamanho do instrumento de latão sem reduzir o comprimento do tubo de ressonância pode ser visto em vários modelos de corneta do século XIX. Os pockets são construídos desde a década de 1870. Este é o cornet. O cornet surgiu na França na década de 1820. O tubo do cornet é mais estreito que o do trompete, o que confere a ele um som menos brilhante e mais aveludado. Enquanto o trompete tocava partes como fanfarras, o cornet tocava frases melódicas. Em comparação ao trompete, o som do cornet era definido como sendo menos nobre e menos incisivo. Mas, por outro lado, era considerado mais delicado e agradável. Este é o flugelhorn. O Fliscorn, ou flugelhorn, possui uma campana consideravelmente mais longa, ampla e aberta do que a do trompete, que
que possui um trecho cilíndrico comparativamente maior. De origem alemã, o instrumento foi criado inicialmente como uma corneta para comandar as alas da cavalaria e infantaria dos ambientes militares. O tubo de bitola interna é menor, a campana é mais cônica e larga, enquanto a do primo trompete é cilíndrica. Por esse motivo, a sonoridade é mais afetuosa, introspectiva e com projeção do som reduzida. Este é o trompete em si bemol. É o modelo mais utilizado e todo o aprendizado é feito tradicionalmente neste instrumento. O trompete é um tubo de metal cilíndrico em 3/4 de sua extensão, tornando-se então cônico e terminando numa campana. A distância percorrida pelo ar dentro do instrumento é controlada com o uso de pistões ou chaves. Seu timbre é brilhante e vibrante, por isso é preferido nas orquestras sinfônicas e bandas marciais. Este é o trompete de rotor. O trompete de válvulas rotativas, também chamado de trompete de rotor, foi desenvolvido no século XIX. Durante o período de 1815 até 1840, fábricas de instrumentos tentaram produzir muitos tipos de válvulas, não somente no trompete, mas em toda a família dos metais. Contudo, os que mais se popularizaram foram os de pistões e o de rotores. Os rotores se diferem principalmente no seu design, além de que os pistões, quando pressionados, se movem verticalmente, enquanto os rotores giram. O trompete de rotor tornou-se popular principalmente na Alemanha, Áustria e alguns países do leste europeu, como Hungria, República Tcheca e Romênia. Este é o trompete de vara. O trompete de vara é também conhecido como trombone soprano. Sua haste é proporcional ao tamanho do instrumento e tem as 7 posições de um trombone de vara normal. O bocal e o calibre são iguais a de um trompete normal e sua afinação é em si bemol. Este instrumento foi desenvolvido para as crianças, pois facilitava o estudo do mecanismo de vara. Historicamente, foram os primeiros trompetes permitidos nas igrejas cristãs. Este é o triunfal. O trompete triunfal é um modelo que remonta aos clarins dos tempos dos reis e rainhas. Os toques de clarim serviam para avisar aos cidadãos que passavam pelas ruas sobre a chegada de autoridades como reis, rainhas, papas e membros da nobreza. Os clarins não possuíam válvulas, portanto, era possível executar apenas algumas notas. Já o trompete triunfal possui pistões que possibilitam executar qualquer melodia. Hoje em dia, este instrumento é muito utilizado para executar as clarinadas de chamada das noivas. Agora, vou executar uma clarinada com um trio de trompetes triunfais. Agora, que já conhecemos alguns modelos de trompete, vou apresentar uma melodia em 4 vozes, utilizando um pocket, um cornet, um trompete em si bemol e um flugelhorn. The Children's March. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar como funcionam as válvulas. Então, agora como exemplo, eu vou tocar a nota Sol e vou apertar a primeira válvula. Dessa maneira, nós vamos baixar o som do trompete em um tom.
Agora irei mostrar a segunda válvula. A segunda válvula, ela baixará o som do trompete em meio tom. Então tocarei a nota Sol e sairá, quando apertada a segunda válvula, a nota Fá sustenido. E por último, a terceira válvula, que tem a função de diminuir o som do trompete em 1,5 tom. Então agora, para mostrar, tocarei a nota Sol e pressionando a terceira válvula sairá a nota Mi. Não há como definir um ano exato em que o instrumento foi criado, pois o trompete teve diversas finalidades ao longo do tempo, sendo fabricado de diferentes materiais. Era utilizado para muitos fins, como conduzir rebanhos e até afastar maus espíritos. Servia também para anunciar, sinalizar e proclamar. Contudo, após algum tempo, o instrumento começou a ser construído de metal, ouro e bronze pelos romanos e celtas. Seu principal uso era para fins militares, conduzindo exércitos em combates e também com a finalidade de assustar os inimigos, como por exemplo os Carnics. Apesar de naquele tempo não possuir seus pistos, válvulas e bocal, diferentes sons e notas saíam do instrumento apenas com a movimentação dos lábios. O trompete em diferentes povos e funcionalidades. A mais antiga evidência da existência do trompete remonta a cerca de 1500 a.C., de acordo com as pinturas encontradas no túmulo do imperador egípcio Tutankhamon. Os trompetes egípcios eram constituídos por um tubo com cerca de 120 centímetros. Sua invenção é atribuída ao deus Osíris, e o trompete era tocado em sua honra. 2 desses instrumentos foram encontrados na tumba do faraó Tutankhamon, em 1922, um de prata e um de bronze. Trompetes israelitas. O uso do trompete na civilização israelita é citado em diversas passagens bíblicas. No livro de Números, capítulo 10, versículo 2, Deus ordena a Moisés a fabricação de 2 trompetes de prata, feitos com o trabalho do martelo. É nessa civilização que pela primeira vez encontramos anotações sobre pelo menos 2 maneiras de tocar o trompete. Uma mais forte para questões militares e outra mais nobre nos ritos religiosos. Uma das mais famosas histórias bíblicas conta que a cidade de Jericó foi tombada pelo som das trombetas. Trompetes gregos. O salpinx era o nome dado ao trompete grego. Um fato curioso é que os trompetistas participavam dos Jogos Olímpicos como competidores. Uma coluna foi erguida em honra a um certo trompetista chamado Aquias, por ter vencido inúmeras vezes essa disputa. Trompetes celtas. O Carnix, trompete de guerra celta, que comentei anteriormente, foi criado em meados de 300 a.C. Em sua campana, diferentes cabeças de animais eram modeladas, como de porcos selvagens, dragões, cobras e lobos para amedrontar seus inimigos. O trompete era tocado em uma posição vertical, para que a campana ressoasse bem acima das cabeças dos guerreiros. Até esse momento, a utilização do trompete era apenas como um instrumento de sinalização, ou seja, não era usado para produzir música. Suas limitações técnicas, seja na forma como era construído ou no modo como era executado, são totalmente diferentes da forma que conhecemos o trompete hoje. Todos os trompetes vistos até o fim da Idade Média eram retos,
Mas, a partir de pouco depois de 1400, os construtores de instrumentos de metal desenvolveram uma nova técnica, através da qual era possível dobrar um tubo de metal. Essa inovação no processo de construção dos instrumentos de metal revolucionou a aparência externa do trompete, já que agora o tubo poderia ser encurvado. Com isso, o tamanho dos instrumentos, que em alguns casos podia chegar a 2 metros, agora poderia ser reduzido a cerca de 1/3 do seu tamanho anterior. Os primeiros trompetes não possuíam bocal. A construção de bocais veio depois, entre os séculos XV e XVI. Por volta de 1600, paralelamente ao desenvolvimento da técnica do trompete, cada vez mais formas de bocais foram trabalhadas. Se por um lado as formas mais antigas eram construídas de várias partes, as posteriores foram feitas a partir da fusão do metal. Em comparação com os modelos modernos, o bocal possuía um maior comprimento, e o furo no fim do tubo, no lado oposto à borda, era mais largo. Assim como hoje, usava-se um bocal com um copo mais raso para tocar as notas mais agudas, e para as notas mais graves, usava-se um bocal mais fundo e largo. Para serem aceitos dentro de formações musicais com outros instrumentos, os trompetistas tiveram que aprender a tocar com suavidade, além de ter que afinar suas notas com o restante do grupo. Para isso, ao fim do período barroco, músicos e compositores já sentiam falta de uma reforma na construção do trompete, pois o instrumento apenas alcançava algumas notas, sem conseguir tocar toda a escala cromática. Essa reforma era necessária para preencher os vazios entre as notas que eram tocadas, o que foi alcançado com a invenção da válvula em 1815, após vários experimentos como o trompete de chaves e o trompete de vara. Trompete de chaves. Criado em torno de 1760, possuía 3 chaves. No entanto, a invenção não foi um sucesso por completo. O trompete de chaves foi utilizado por pouco tempo. Trompete de vara. Sabe-se que foi inventado por volta de 1798 na Inglaterra. Esse trompete foi utilizado até o fim do século XIX, o que é interessante, pois a invenção do trompete de válvula se deu antes da metade do século e colocou o antigo sistema de vara em desvantagem, principalmente no que tange à agilidade do instrumento. A invenção da válvula ocorreu por volta de 1815. A partir de então, os trompetistas puderam ter mais agilidade na execução do instrumento. Apesar de tantas vantagens, o trompete de válvulas encontrou bastante resistência no início, principalmente da parte dos trompetistas mais antigos, por 2 motivos principais. O fato de que uma tradição seria quebrada com sua chegada e as imperfeições dos primeiros modelos desenvolvidos. O trompete de válvulas. O trompete de válvulas se torna possível através de um sistema de 1 ou mais tubos, que, quando acionados, através do pressionamento de suas respectivas válvulas, desviam o ar do tubo principal para seus interiores, devolvendo logo em seguida o ar ao tubo principal. Com a invenção da válvula no início do século XIX, o trompete tornou-se cada vez mais um instrumento solista. O trompete passou a ser afinado em si bemol, que até hoje é o modelo mais conhecido e utilizado nas mais diversas formações. Em comparação com o antigo trompete em Fá, o trompete em si bemol tem melhor projeção e melhor desenvoltura no registro agudo, mas, por outro lado, possui menos som nos registros médio e grave. Em suas óperas e poemas sinfônicos, o maestro Strauss fez maiores exigências técnicas expandindo o alcance agudo do trompete. Essas exigências não foram apenas em dinâmicas fortes, mas também nas passagens mais suaves, o que era bem mais difícil de executar. O trompete é um instrumento muito versátil
Ele aparece em diversos gêneros e formações musicais. Orquestra sinfônica. Mariachi. Banda típica alemã. Bandas e orquestras de jazz. Bandas marciais. Big Band. Grupos de câmara de metais. E agora, como convidado especial, vou chamar o professor e maestro Davi, que vai falar sobre as marcas de trompetes e dicas para você que está iniciando e ainda não sabe muito sobre o assunto. É contigo, Davi. Olá, pessoal. Muito obrigado, Lorenzo, pelo convite. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a importância de conhecer as marcas, mas mais importante ainda, de conhecer os modelos de instrumento. Como você está iniciando, você vai comprar um modelo estudante. Todas as marcas têm um modelo intermediário e todas as marcas têm também o modelo top, que é o modelo mais profissional. Então, desde o mais barato até o mais caro. Você tem que determinar o que você está buscando e aí pesquisar as marcas. Nós temos marcas famosas como o Bach, Yamaha, Jupiter, Eagle e a marca nacional Veril. Todas elas têm instrumentos de excelente qualidade. Lembre-se de uma dica importante. Quando você vai comprar o seu primeiro instrumento, é importante que você tenha a orientação de um profissional, de um professor de música, de alguém que entenda de instrumentos de sopro, para lhe dar a melhor orientação. Eu tenho uma historinha engraçada para contar. Nós viajamos para a Alemanha em 2008 com a orquestra de Bom Princípio, e eu imaginei que na Alemanha eu veria na mão dos alemães instrumentos de marca alemã, de marcas talvez desconhecidas aqui no Brasil, instrumentos feitos na Alemanha. E para minha surpresa, a maioria dos instrumentos era da marca Yamaha, e até alguns instrumentos Jupiter e Bach, que são marcas americanas e japonesa. Então está provado, instrumentos da marca Yamaha, Bach, Selmer, Jupiter são instrumentos conhecidos em todo o mundo e muito apreciados inclusive pelos alemães, que são fabricantes de instrumentos. Agora, mais importante do que a marca do instrumento que você vai comprar, do que o modelo que você vai comprar, é você ter um professor de música, um bom professor que possa lhe orientar e também se dedicar muito ao instrumento. O que mais importante do que ter um bom instrumento é a dedicação à música, horas de estudo, aí você vai longe. Ao final de cada vídeo, vou apresentar um trompetista famoso. Hoje vamos conhecer um dos ícones do trompete, o jazzista americano Louis Armstrong. O ícone do trompete nasceu em 1901, em Nova Orleans, um dos berços do jazz. E essa coincidência não ficou por aí. Louis levou o jazz a outro nível. Por sua voz rouca e por seu timbre muito diferente do trompete. O jazzista tinha um som único no trompete. Seu timbre no instrumento era como se ele cantasse no vocal.
clouds of white. Também era conhecido pelo apelido de Satchel. Dark sacred night. Certa vez, Armstrong disse: "Quando eu pego este instrumento, é isso. O mundo fica para trás e eu não me sinto diferente quando eu toco hoje, como quando eu tocava em Nova Orleans. Esse é meu jeito de viver a vida, por isso tento fazer tudo bem feito." Além das orquestras e das muitas participações em gravações de outros artistas, Armstrong participou e atuou em mais de 30 filmes, dos anos 30 aos anos 60. Armstrong viveu até os 70 anos e foi considerado a personificação do jazz. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Nesse primeiro vídeo, falamos sobre a família dos metais, os tipos de trompetes, a história e sua evolução através dos anos. Além disso, falamos sobre as marcas e dicas para iniciantes. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Espero você no próximo vídeo, onde teremos nossa primeira aula prática e eu irei te ensinar a tua primeira música no trompete. Então, até a próxima! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.